Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, como vai? Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Juliana Botorini y estamos aquí estos días hablando sobre los diversos temas de los ODS. Primeiro, eu vou dar uma boa tarde, depois eu vou falar um pouquinho de cada um e trazer essa temática para cá, né? Porque é muito importante que a gente tenha isso de uma forma muito dinâmica, de conversar e óbvio que nós estamos falando de 5 P's. Paz, pessoas, prosperidade, planeta, parceria. E nessa base aqui que nós vamos ter nessa conversa será paz. O Festival Conhecendo os ODS é algo incrível, a gente tem falado sobre isso. Conhecendo os ODS é algo incrível, para que conozcamos, para que dinamicemos cada vez mais, então eu quero dar as boas-vindas primeiro. Quero dar as bem-vindas para o fundador e CEO da ShareNest, que é José. Tudo ótimo, obrigado pela participação. Motivado aqui poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o P de paz, né, que acho que é um tópico bastante complexo e envolve, acho que, na minha perspectiva, vários outros ODS para que esse P seja solucionado. Então, acho que vamos ter uma conversa aí bem interessante e espero poder agregar valor. Maravilha, seja bem-vindo. Você está falando de qual cidade, país? De onde hablas? A gente tem cada pessoa de um lugar, isso que é a beleza do online, né? Claro, estou em Miami, então estou aqui já morando nos Estados Unidos fazem quase 17 anos, nossa empresa já tem 4 anos aqui, com o foco em criar líderes conscientes para o mercado de trabalho, e principalmente em comunidades em desenvolvimento, onde a educação acaba sendo uma segunda opção para muitos desses jovens, e nosso conceito é que através da conscientização das ODS nas escolas e de ajudar o aluno a encontrar a paixão dele, ele vai querer ficar na escola e com isso ser um líder consciente que vai entrar no mercado de trabalho, ou criar sua própria empresa, ou criar projetos na sua comunidade que de alguma maneira possam trazer as ODS e o bem maior para esse local e eventualmente para o mundo. Que bacana. Quando a gente fala de crianças, aqui a gente já fica feliz, né? Que é o futuro realmente. A gente fala sobre o presente, mas é de olho com certeza Quando hablamos de los niños, hablamos del presente, pero también hablamos del futuro. E também recebo o fundador Hugo Bethlen, seja bem-vindo. Olá, Juliana, Joseph, é um prazer estar com vocês nesse bate-papo sobre exatamente o que o Joseph trouxe, ou seja, um dos 5 P's, e o que nós vamos focar hoje é o P da paz. Aliás, sem paz não existem negócios. Sem negócios a gente não pode falar de liderança consciente. E nós precisamos de todos esses princípios. O Instituto Capitalismo Consciente existe no Brasil desde 2013 para transformar o jeito de fazer investimentos e negócios no país para diminuir as desigualdades por meio da multiplicação de pilares que levam a uma gestão mais ética, mais humana e mais sustentável. Perfeito. E você, Hugo, está falando de onde? Eu estou falando de São Paulo, Brasil. Hablo desde São Paulo, gente, então aqui nosso painel um pouquinho apresentado, porque agora eu vou fazer a apresentação um pouco mais extensa para que vocês saibam. O assunto ele demanda aqui um bate-papo super interessante e vocês já se preparem para que a gente esteja junto. Vou começar pelo Youssef, quem eu comecei aqui falando. Autodidata com especialização em finanças, educação,
autodidata con especialización en finanzas, desenvolvimento de negócios, gestión de negocios, desarrollo de negocios e innovación. internacionais de renome no mundo Ya pasó por muchas organizaciones internacionales, en el mundo de la educación también, de esportes de ponta, enfocado en los toda uma questão também de engenharia pela punta, Purdue, com MBA y también em finanças e negócios internacionais. ingeniería Campeão nacional de tênis, olha que legal, ampliando, a gente tem uma realidade campeón nacional de tenis, e certificação em Harvard, mucha cosa, em estudió en sustentabilidade e Harvard, inovação, atualmente envolvido en ativamente em várias sostenibilidad organizações e innovación, y está involucrado en muchas acciones. Miami, trazendo aquela realidade que ele já passou para a gente, e a gente vai entender um trabajando pouco em mais. Miami, Fala muito sobre a questão do voluntariado. habla mucho sobre el Nós voluntariado, vamos entender um pouquinho mais também y dessa vamos empresa, a que é a entender un Fairnest, poquito más que é uma plataforma e um sobre local la onde todo ser Chairnest, humano que es tem a una oportunidade plataforma de desenvolver e donde doar seu el tempo. ser humano Essa é uma tiene la pequena posibilidad de apresentação, desarrollarse. é extensa que nós temos, mas Esa aí es a la gente vai ao esencia, longo do nosso bate-papo pero vamos a trazendo lo largo toda de la essa questão. charla Já traer más Hugo Bettler, cuestiones. quem eu falei para vocês, Hugo cofundador e Bettler presidente do Instituto es Capitalismo cofundador Consciente Brasil. Ele é del Chief Proposed Partner Instituto da de Capitalismo Bravos Consciente de GRC. Brasil É isso, depois a gente vai falar dessa parte. Conselheiro de empresas e ONGs. y consejero de 40 mais empresas. com que levam empresas de varejo, diversas aqui, Trabaja formadas con em empresas de responsabilidade, minoristas, especializações em gestão, traz experto toda en uma parte do gestión, executivo financeiro do ano, em 1991, que legal, olha que história bacana, e autor do livro A Estratégia do y es Varejo, autor del sobre libro a La ótica Estrategia do del capitalismo Minorista, consciente. del Feitas minorismo, devidas apresentações y, pequenas, sabemos que a gente y tem hablo uma sobre el extensão muito capitalismo, el grande capitalismo aqui. O consciente. que eu gostaria? Eu vou começar aqui pelo Hugo, ¿Qué me que acabei de fazer a gustaría? apresentação. Hugo, me dá um panorama atual. ¿Qué me gustaría saber? Saber de Hugo, dame un panorama actual. Todo eso que ya desarrollaste, el capitalismo consciente, un poco de tu vivencia, para que después sigamos con la temática. Bom, quando a gente fala de 40 a mais, quer dizer que são mais de 40 anos vivendo o mundo do varejo. O mundo do varejo é um mundo inebriante, é um mundo fantástico, é um mundo de prestação de serviços, de cuidado das pessoas. Onde, no meu caso, eu trabalhei notoriamente em varejo alimentar, então num papel fundamental de levar o acesso às pessoas em comidas, bebidas e serviços. Então isso era fundamental, higiene, limpeza, material, etc. Então toda essa questão muito voltada ao servir. Ao longo da minha carreira, claro que eu não nasci, principalmente sendo como a gente chama, da geração baby boomer, né? Não nasci um executivo consciente. Eu nasci um executivo sangue nos olhos, faca no dente, né? Mata um concorrente por dia para ganhar market share, né? E capturar a concorrência. E isto foi me incomodando e foi mudando, até que efetivamente, como vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, a gente teve a oportunidade de conhecer o professor Raj Sisodia, depois o empreendedor John Mack, né, CEO e cofundador do Whole Foods Market, que juntos, em 2008, nos Estados Unidos, constituíram o chamado capitalismo consciente. E de lá, trouxemos para o Brasil, tivemos interações, levamos depois executivos para lá, inclusive a Billie Diniz foi fazer uma palestra em Boston sobre o seu livro, né, Caminhos e Escolhas, na época, e a gente falou muito desse processo, como evoluir como empresa, entender que o capitalismo precisa seguir, primeiro, orientado para todas as partes interessadas, ou em inglês, para todos os stakeholders, que aquele modelo do capitalismo único para shareholder, né, pregado principalmente nos anos 70 e no qual eu fui formado, que era a única responsabilidade social da empresa é a maximização do lucro do acionista, mas sem dizer que isso não poderia ser feito às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos demais stakeholders, o que nesses últimos 50 anos foi feito, principalmente abusando e usando, né, da mão de obra, abusando e usando do mercado, abusando e usando dos fornecedores. Esta situação é insustentável e ela não poderá evoluir, principalmente numa agenda que olha para as ODS, né, de 2030. Então, para podermos falar
de ODS, precisamos falar de capitalismo para stakeholder, precisamos falar de ESG e precisamos falar de 4 pilares fundamentais. Esta empresa precisa ter um propósito maior, que é por que ela existe, responder esta questão para a sociedade, tratar todos esses stakeholders de forma equânime. Então, este resultado, lucro, continua sendo fundamental, mas consequência do alinhamento de todos os stakeholders ao propósito, ter uma cultura e valores que garantam a sua perpetuidade além da existência dos seus fundadores e principalmente ter um líder ou uma líder consciente que cuidem das pessoas para que juntos possamos cuidar do planeta. Perfeito. E isso, ao longo você, nessa área, 91, melhor empresário. Mas há quanto tempo nessa área? Olha, eu sempre, depois que passei essa fase muito hard, eu comecei a me apaixonar pela área de sustentabilidade. Então, desde 92, um ano depois, sai a conceituação pelo John Eccleston do Triple Bottom Line, né? Quer dizer, os 3 P's, People, Planet and Profit. Ao longo desse processo, que a gente vê que com a evolução do próprio ESG, que não é novo, hein? Nós temos que voltar a 2005, quando o Kofi Annan, então, convoca, né, bancos e empresas para um evento chamado Who Care Wins, quer dizer, quem se importa vence, para que a gente possa juntar as 3 questões. Possa juntar as questões ambientais, que já vinham na história do Triple Bottom Line, mas o Triple Bottom Line, quando fala de people, já estava falando social, e quando se fala de cuidar dos 3, precisamos efetivamente trazer a governança como o princípio fundamental. Tanto é que nós, toda hora, estamos dizendo que ESG deveria ser GSE. E se não começar por uma governança estruturada, as ações no ecoambiental e no social poderão, e muitas vezes, serem de fachada e não levar a lugar nenhum. Então é importante que esses princípios tenham sido adotados e evoluídos. Então, em 2001, eu cheguei no Grupo Pão de Açúcar, eu já trabalhava com sustentabilidade, passei a ser, além dos meus cargos operacionais, o responsável por esse pilar, inclusive pelo Comitê de Sustentabilidade. Tive esse envolvimento com a ONU, com o Pacto Global. O Grupo Pão de Açúcar foi um dos primeiros signatários brasileiros do Pacto Global da ONU. Desenvolvemos uma série de frentes de sustentabilidade, o programa de reciclagem do Pão de Açúcar, programa de energia limpa, lojas verdes, os programas sociais, o equilíbrio, o cartão mamãe, para poder ajudar as mães entre os 6 meses de idade e os 6 anos, né, de idade dos seus filhos. Então, uma série de ações, muitas ações sociais, mas cuidando sempre dessa questão de equidade, ou seja, cuidando principalmente de 2 fatores, de 2 ODS, que são absolutamente catalíticos ao longo de todos. O 5, que é a igualdade de gênero, sem ele a gente não vai a lugar nenhum. E o 10, que é a diminuição das desigualdades, e sem ele também a gente não vai a lugar algum. Então, esses foram os grandes envolvimentos que eu tive. Como você disse, eu fui eleito executivo financeiro do ano em 91, fui CFO até essa data, né, de 86 até 92, na verdade, e depois disso fui para o mundo operacional, ou seja, cuidar de cliente, cuidar de fornecedor e cuidar de colaborador nas operações de varejo. E a bagagem financeira é importante para a gente ter noção de que o social só funciona se nós tivermos também responsabilidade financeira. Até foi interessante quando você falou de 92,
A ECO 92 que abordou ainda mais as mudanças climáticas, 92 abordou do desmatamento das florestas, né? Isso las muito cuestiones forte climáticas de várias pessoas e a gente vai bueno, acabar desde trazendo ahí sobre isso. todo Agora, ha sido muy fuerte. me fala uma coisa, pela Pero sua base aqui, háblame, você já está numa Youssef. amplitude Brasil e fora do Tú ya fora estás do en una Brasil amplitud também, en tu né, com a Brasil y moradia fuera de Brasil em también. Miami, como você tem falado, Vives em e uma Miami. atuação vertente para as crianças aí no local e tudo mais. Me conta um pouco dessa vivência de também um pouco de pluralidade que você tem desde da con estas personas esportiva, que están ahí, também na ao mundo educação. financeiro. Como isso trouxe para você essa realidade da sustentabilidade, do ESG, como todo eso que está allí en Estados Unidos y tu nós temos experiencia favorecendo também os UDS. trajo Claro, legal. Então, um pouquinho, acho que para isso vale Pedro contar que também um sabes. pouquinho da minha história, Entonces, para e eso porque está vale muito contar un linkado poco de mi com historia um porque pouco está muy que o conectado Hugo mencionou, né, encontrar propósito maior, né? con lo que Então, Hugo ha eu mencionado saí do Brasil quando eu tinha encontrar 17 un anos, propósito consegui uma mayor. bolsa para jogar Dejé tênis aqui nos Estados Brasil Unidos, cuando acabei tenía fazendo 17 faculdade de años engenharia para numa jugar das tenis en melhores Brasil, faculdades do estudié país, ingeniería na Purdue, en acabei una depois gran, fazendo um MBA en em una gran Finanças e Administração universidad, estudié Internacional, finanzas onde estava aí, de novo, o meu foco naquele internacional momento na minha y vida estaba en el era enfoque sendo de mi super transparente, vida ganhar muito dinheiro, era festa, era queriendo ganar a mucho vibe de dinero, Miami, né, que a gente gosta de fiestas, falar. la E vibra aí de fui trabalhar em Miami, banco, ¿no? então fiz Y estágios empecé no a Merrill trabajar en Lynch, depois numa bancos, boutique hice firm, e prácticas vi que o mundo después não era muito y he isso, visto sabe? que el mundo Precisava, no era eu exactamente internamente eso. não estava Yo contente internamente no com a minha estaba realidade, contento apesar de con financeiramente mi estava indo muito realidad, bem e tudo mais, pese a que acabei financieramente iba muy bien, querendo focar um pouco mais no lado que humano. Foi aí então onde eu quise enfocar entrei más en el lado como humano. Fue numa ahí donde escola onde eu entré fui en una crescendo nessa escola, virei escuela, diretor de donde relações crecí en esa internacionais escuela, me e de convertí en un business director de development. las relaciones internacionales E nesse processo, y en ese até mesmo proceso, trabalhando com educação, meu foco era high incluso trabajando performance. con Nosso foco educación, era mi preparar enfoque jovens para entrarem na universidade e alta o que trazia performance, para a gente preparando los jóvenes resultado era para esse que cara entrasen a la ser um bom universidad, atleta e ser um excelente aluno, e esse era o trayendo nosso benchmark para resultado y avaliar se a era empresa estava tendo lo resultado ou não. queríamos. Pega o Era garoto lo que de queríamos. outros países do mundo e coloca Chicos esse de garoto otros na nossa países del plataforma, mundo, que vai vamos preparar a esse jovem ponerlos para en ser o nuestra melhor, como plataforma é que se para diz? que sea el Jovem no mejor esporte ou na carreira que ele está joven querendo del seguir. deporte o en la carrera en que quiera. E por mais que a gente foi muito bem sucedido, Y por trouxeram uma academia de mucho que futebol para fuéramos tan lançar e outras exitosos, perspectivas, uma coisa que eu aprendi muito academias de naquele fútbol, processo é una cosa que que aprendí mucho es muitos que dos jovens estavam muchos de los perdendo um jóvenes pouco de estaban si mesmos perdiendo un poco de sí nessa mismos busca incessante de en esa resultado, búsqueda incesante e de aí los a falta de resultados sensibilidade, y la da falta de preocupação ao sensibilidad, próximo e tudo mais, de acabaram preocupación con não el necessariamente prójimo, sendo uma coisa presente, e você via muito desses jovens no acabando eran fazendo presentes, no estaban tradicional, né, presentes. Y los de jóvenes estaban graduação. haciendo Eu siempre vou lo que fazer era business, tradicional. eu vou Voy a hacer fazer, sabe, negocios, estudiar o bread negocios. normalmente famílias mais ricas, né? Y bueno, Que y gente de são, familias ricas, eu vou seguir o que familias meu pai está abastadas. fazendo, eu Voy a hacer vou lo que mi abrir uma empresa que é papá para ganhar muito hace, dinheiro, voy e não a tinha abrir una muito propósito empresa atrás. E eu para ganar pessoalmente mucha também não estava, pasta, pero no había mucha um processo que eu estava conexión começando a ganhar ainda con el mais propósito. dinheiro, e falei, cara, eu preciso mudar. Né, passei por um Pero me di processo super cuenta que difícil debería até cambiar mesmo de depressão e tudo y mais, e meio pasé que por un larguei tudo momento que eu tinha de naquele procesos de momento, peguei toda a depresión grana e y falei, cara, dejé todo atrás vou voluntariar numa y ONG para entonces realmente junté toda passar la 8 pasta, meses da minha vida servindo toda o la próximo. plata Vamos ver o para que crear existe una aí, né? ONG y servir a la Aí gente. acabei vindo para uma ONG aqui em Miami, Y he chama venido a una Centro de ONG Cabala, en foi aí onde eu Miami comecei que se llama el Centro de a me Cabala, envolver na donde comunidade, empecé a sabe, involucrarme en la basicamente comunidad compartilhar mais, ajudar o y próximo. básicamente E esse compartir estudo más con la fala muito, né? gente, O dar a estudo da la Cabala fala gente. muito sobre El estudio de la poder da Cábala habla consciência, né? Que mucho tudo que a sobre el poder gente, de la ou seja, toda ação que conciencia, eu vou tomar na que minha vida, eu preciso toda pensar nisso. acción Sem duas opções de que pensamento. Você vai voy a pensar ou tomar só en para mi vida você tengo que mesmo, pensarla ou você vai antes, pensar, como porque o o vas a mencionou, pensarla para também ti nos seus únicamente o stakeholders, para também el no prójimo, próximo. para tu E foi para aí el que eu comecei um prójimo, estudo, pensar isso en el fazem mais de prójimo. 6 anos Y ahí atrás, e nesse empecé en un processo estudio também hace eu más de fiz 6 um años programa em Harvard Extension de sustentabilidade e y inovação, estudié que abriu a Harvard, minha perspectiva do que o sustentabilidad mundo, e né, das innovación y que corporações abrió estava mi começando a visión fazer em relação a ajudar o próximo, ajudar os stakeholders e para tudo ayudar a la mais. gente, los Eu falei, stakeholders. pô, como é que eu posso então criar um Y mundo me onde dije, existem mira, ¿cómo mais puedo crear un pessoas mundo fazendo bem? Onde donde hay existem más mais gente pessoas criando haciendo el bien? organizações, como o Hugo mencionou, no Más Triple P. gente creando Que está pensando em organizaciones, lucro, sim, o lucro é importante, certo? Porque a gente vive pensando num en ecossistema más que el lucro. que a Porque el economia lucro es funciona importante. através disso. Você não tem Porque lucro, la a sua economía empresa também não vai funciona conseguir gerar valor, a través certo? de eso. Mas que Porque hay que pense tener também lucro. muito em planeta e Pero que piense pessoas. también en el Porque
planeta e nesse desbravar, o que ficou para mim muito forte foi a pessoa.
porque os negócios basicamente funcionam porque são pessoas atrás, certo? E são pessoas que estão pensando, são pessoas que estão tomando decisões ou de ego ou de agregar valor. E quando eu fui fazer mais a fundo nas pesquisas, eu vi que os números de quanto que as pessoas ajudavam o próximo, quanto as pessoas compartilhavam realmente altruisticamente e criando projetos, era muito pequeno ao redor do mundo. E foi o que eu falei, cara, preciso criar algo, né, que de alguma maneira vai facilitar que as pessoas façam mais contribuição, né, que as pessoas que queiram contribuir tenham uma comunidade onde elas possam se encontrar e fazer o bem. E do outro lado, possa haver uma conscientização da importância do fazer o bem para si mesmo, né? Porque muita gente acaba vendo que ajudar o próximo eu estou fazendo um favor, né? É meio que, até mesmo no Brasil ou alguns outros lugares ao redor do mundo, é meio para status, né? Eu ponho meu nome lá na parede e tudo mais, e não de uma forma que eles não acabam percebendo que, não, quando eu ajudo o próximo, eu me sinto melhor. E se você vê, na verdade, o ser humano como um todo, nos grandes desastres que acontecem ao redor do mundo, nas guerras e tudo mais, o ser humano tem intrinsecamente dentro de si essa questão de querer ajudar. Agora, a minha grande dúvida naquela minha estudo inicial foi por que isso não acontece de uma forma constante, né, de uma forma objetiva? E foi aí que eu falei, puta, eu acho que o meu foco, então, vai ser, na empresa, vai ser construir, né, preparar mais jovens que estejam com essa pegada de querer entrar no mercado de trabalho, criar sua própria empresa, com um mindset que é não só lucro, resultado e tudo mais, mas que é também pensando, ok, eu não quero tomar decisões só de ego, só para mim ou só para a empresa, eu quero olhar o todo e tomar decisões mais macros que, na verdade, no futuro, pensando também, falando um pouco sobre sustentabilidade, vão trazer benefícios para a própria empresa, né, que é o que eu falei no começo, ou seja, o ajudar o próximo não é só bom para o próximo, é bom para você também, né? E eu acho que foi aí onde a gente começou a ter, criar relações com parceiros, chegamos a ter aí mais de 10 mil atividades rastreadas na plataforma, criamos assim, parcerias com universidades ao redor do mundo, com escolas, e chegamos aí então a um programa que hoje tem dois pilares bastante interessantes, né? Então, o primeiro é, um lado, trabalhar esse aluno mindset, né? O mindset dele entender a importância, né, de ajudar o próximo na qualquer coisa que ele está fazendo na vida dele, seja ajudar o próximo em casa, seja ajudar o próximo na comunidade, seja o próximo na escola, seja ajudar o próximo no meu trabalho. O outro lado, a importância dele trabalhar internamente ele mesmo, porque muitas das nossas decisões egoístas acabam sendo porque algo interno que a gente não está, sabe, em paz com. Né? E o outro pilar é como que eu, profissionalmente, né, como é que eu posso agregar mais valor no mundo? Qual que é a minha paixão e como que essa paixão realmente pode trazer valor na ponta para a sociedade? E esse é um dos pilares. E o outro pilar, para a gente, que é muito importante, é o pilar de empreendedorismo, que é o pilar que, na verdade, a gente chama de técnicas de vida ou técnicas empreendedoras, que é toda a área. Tudo que você está lidando na sua vida, você vai ter sempre uma oportunidade, um problema, algo a solucionar. Você tem que chegar nessa solução, validar que essa solução realmente funciona, ou pivotar isso e escalar. E a gente acredita que um jovem que tenha essas duas perspectivas, ele é um cara que ele vai conseguir agregar valor à sociedade em vários âmbitos, começando de casa até o mundo, de uma maneira super objetiva, e vai poder, como é que se diz, ser um cara que vai realmente fazer a diferença. Então aí foi nisso que a gente focou, basicamente, agora nesse projeto. Estamos trazendo esse projeto agora para diferentes partes do mundo. Estamos agora conversando com um grupo em Honduras que potencialmente pode levar o projeto para 18 mil crianças nesse primeiro ano, até 250 mil crianças em 5 anos. Estamos agora com um potencial parceiro agora na Índia, que a gente já está em 750 escolas, com 350 mil alunos que estão querendo trazer o nosso programa. Então agora a gente está conseguindo, aqui existe uma necessidade na sociedade, né, de reinventar um pouco esse conceito de educação, de criar coisas inovadoras e tudo mais. Eu acho que essa juventude está meio que
pedindo muito isso, né? Pedindo mais propósito, pedindo mais, como se diz, coisas novas em como que eu posso viver minha vida, não só pelo dinheiro. Então, acho que isso tem uma abertura gigante aí para a gente poder, como se diz, evoluir nisso e realmente plantar sementes hoje que no futuro vão criarem líderes diferentes no mundo. Eu queria até seguir daí, viu? Porque é tão provocativo, se você me permitir. Claro, ótimo. Historicamente, os últimos 50 anos, desde que foi cunhada essa máxima de que a única razão social, o único propósito social de uma empresa é maximizar o lucro do acionista, indiscutivelmente a prosperidade aumentou dramaticamente. E a violência física, que aliás é o que trata, inclusive, a nossa ODS 16 e a questão da paz, diminuiu no mundo como um todo, né? Temos pontualmente no Brasil alguma violência urbana, tudo mais, mas em termos gerais, principalmente depois das grandes guerras, né, a coisa diminuiu bastante. Mas é impressionante como o sofrimento psicológico, social e ecológico aumentou dramaticamente. Quando a gente vê esse trabalho do Youssef com os jovens, se para nós dois foi um momento de clique, e mesmo chegando perto, talvez, de um burnout ou de uma depressão, isso está cada vez mais comum hoje, e esses jovens precisam achar, até porque a minha geração, que é Baby Boomer, e a do Youssef, que eu imagino que é Y, certo? Deve estar numa questão de menos propósito do que Millennials e Z estão vindo, né? Eles vêm com essa questão, então uma ansiedade brutal. O que acontece é que dentro de um ponto que ele falou do nosso papel, e aí diz assim, mas eu não sei qual é o meu propósito na vida, eu gosto sempre de usar uma fala do Dalai Lama, que diz, nosso principal propósito na vida é ajudá-los. Mas se não pudermos ajudá-los, pelo menos não façamos mal. E aí entra uma questão do papel das empresas. O papel das empresas tem que ser conscientemente escolher o lado da cura. Se você conscientemente não escolher o seu propósito de empresa, o lado da cura, você inconscientemente, mas acabará sendo de uma forma ativa, estará escolhendo o lado da dor, de causar dor. Então, uma das grandes discussões que nós estamos tendo no capitalismo consciente nos Estados Unidos também, mas principalmente até no Brasil, porque a terminologia aqui no Brasil é mais direta. Todas as empresas que abrem um negócio têm um contrato social. E esse contrato social tem uma razão social. E a grande questão é, se você acredita que esse contrato social e essa razão social é apenas dos seus sócios, você não sabe o que você está fazendo. Você não tem o direito de exercer a sua atividade. Porque o seu contrato social e a sua razão social é para com a sociedade como um todo. E como sociedade, nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. Vamos dizer assim, mas isso não é problema meu. Eu vou só lembrar que 3 coisas fundamentais garantem que nós estamos nessa live aqui. Água potável, ar respirável e comida saudável. E essas 3 coisas vêm da onde? Vêm da natureza. Então nós precisamos dessa preservação. E existe uma questão fundamental que tem um livro muito interessante que a diretora da escola, né, da Business London School, que foi vice-presidente mundial do banco, foi vice-presidente do Banco Mundial, a Minouche Shafik, escreve em seu livro, que em português o título é Cuidar um dos Outros, um novo contrato social, que nós precisamos de um novo paradigma, porque as mudanças tecnológicas e demográficas profundas têm desafiado as nossas estruturas antigas. A crise climática, a pandemia mundial, a guerra da Ucrânia, e suas consequências econômicas inevitáveis revelam até que ponto o nosso contrato social, e muito poucos veem realmente qual é o seu papel,
não está mais funcionando. Qual é o seu papel? Então, esse é um chamado fundamental, porque quando a iniciativa privada trabalha para entregar valor à sociedade e ao meio ambiente, isso volta em resultado para o negócio e para a marca. Hugo, nessa percepção que vocês dois trazem aqui, a gente fala muito do da nova visão, ou vamos colocar como que já tem, né? Ele já está um pouco intrínseco também aos jovens e às crianças. Mas isso é muito futuro, ou isso é um passo agora? Porque, por exemplo, quando nós falamos de ODS, todo isso que estáis falando, que vocês estão falando, é muito para o futuro ou é para agora? Alguma das metas é fornecer até 2030 identidade legal para todos, promover e fazer hasta 2030 a identidade legal para todos, para o desenvolvimento sustentável, políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável, países em desenvolvimento nas instituições de como governação global, os países por exemplo. Os países em desenvolvimento, que com certeza para isso chegar na percepção do jovem, ainda da criança, há uma grande caminho ainda pela frente. Há grande caminho por delante. Nossa realidade, eu acho que isso está conectado 30, muito com nossa como trabalhar realidade. Eu vou primeiro, como trabalhar com isso todo? Que a gente volta, tá? Vamos nessa como trabalhar com todo isso? Como que você vislumbra essa questão quando a gente fala exatamente do ODS 16 como uma questão da paz, por exemplo? Questão? A questão da paz, por exemplo. Eu sou bastante objetivo. Eu sou bastante objetivo. Quando a gente fala sobre paz, para mim, eu sempre volto para o ser humano. Sempre eu acho que todas a governança, as decisões do que a gente vai construir, o que a gente vai fazer, ao final das contas, estão sendo tomadas por pessoas. Certo? Então, se você não trabalhar a consciência dessa pessoa, para ela começar a ter um paradigma, uma perspectiva diferente do porquê ela quer viver, o que ela quer fazer, como se diz, qual que é o legado que ela quer deixar para a humanidade, é quase impossível você ficar só tentando trabalhar nos problemas que já existem. Né? Por isso você vê, seja, no mundo, né? Eu acho que a polaridade que existe hoje é incrível. Né? Você tem muitas pessoas com perspectivas completamente diferentes. E para mim, o que é a paz? A paz não é todo mundo pensando igual. A paz é tendo pessoas pensando diferente, com perspectivas diferentes, sabe, discutindo e debatendo, porém, para um bem maior. Certo? Para o melhor, e chegando a essa convergência de ideias que vai criar o melhor, como Hugo mencionou, para a sociedade. E eu acho que essa aceitação, né, do outro e tudo mais só vem com um trabalho de conscientização do indivíduo. Entendeu? Então eu acho que eu foco muito nessa tecla, porque para mim é quase impossível você falar de paz sem trabalhar no ser humano. Se você vê a história do mundo, a gente continua tendo guerras e guerras e guerras. Se você sabe, você tem ciclos talvez de melhoras, mas a história da humanidade vai ter sempre esses altos e baixos na perspectiva. Por quê? Porque eu acho que a gente está muito das políticas de países, mas vem muito focando no vamos apagar o fogo, né? Em vez de vamos trabalhar na causa. Né, vamos preparar pessoas a tomarem decisões que não sejam só para os 4 termos, né, que eu tenho aqui no meu mandato e ganhar a minha eleição no próximo ano, mas que sejam para o melhor para o país. E pronto. Então, governanças que estão pensando também no long term e não só no meu eu agora e meu benefício e quanto eu posso ganhar. E sabe, acho que o P também fala bastante um pouco sobre corrupção. Né? E se você vê à tona nesses últimos anos, corrupção vem brotando de uma maneira, ou seja, incrível ao redor de todo mundo. Né? E eu acho que, se você viu essas últimas eleições, para mim, bastante interessantes, é que vários políticos que estavam antes acabaram voltando. Né? E uma perspectiva que eu vejo é que, de alguma maneira, eles estão vendo como uma segunda chance de talvez trabalharem de uma forma diferente.
sabe, de polaridade gigante nos Estados Unidos, em Israel, você vê no Brasil, eleições, sabe, assim, pequenos votos diferentes mudando. Por quê? Porque eu acho que o mundo agora só vai sobreviver, o líder vai ter que entender que eu preciso ser consciente, eu preciso entender a outra oportunidade de criar algo bem maior, porque senão vai ter guerra civil, vai ter mais, sabe, caos e vai ter tudo isso acontecendo. Então, eu acho que, de novo, meu foco no P é trabalho em pessoas. Perfeito. E agora você, Hugo, qual a sua percepção também nessa questão? Eu gostei muito do posicionamento do Youssef, e ratificando o seguinte: por acaso, Youssef, pena que você está nos Estados Unidos, senão eu já te convidaria para um evento que nós vamos promover aqui dia 29 à noite, presencial desta vez, sobre Cabala e consciência. Porque não tem como não falar de elevação da consciência sem passar pelos pilares do Cabala. Então, acho que tem muito a ver e muita aproximação disso. Tanto Juliana, que nós trabalhamos fortemente no capitalismo consciente pela ODS 0. Tem 17 ODS, mas a gente trabalha por uma ODS chamada ODS número 0. O que é a ODS 0? Não é a falta de ações de ESG, não é a falta de ações efetivamente para acabar com a pobreza, promover prosperidade, bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças. É o ponto principal que o Youssef colocou, é a falta de consciência das lideranças. É isso que faz com que a gente já esteja no 7º ano de vivência das ODS e não tenha feito quase nada. A gente tem muito para fazer. Mas, de novo, quando a gente fala de ganância, quando a gente fala de acumulação infinita, quando fala do modelo econômico, quando o Youssef fala, o cara precisa sentar na cadeira e saber que não são 4 anos só pela frente, imagine um CEO que senta na cadeira e fala assim, deixa eu tirar o máximo para mim, que eu não sei se o próximo trimestre eu estou vivo, estou sentado nessa cadeira. Isto é profundamente negativo e desafiador. A chamada tirania do trimestre, criada pelo mercado financeiro, levou a uma situação dessa. Aí nos Estados Unidos, Youssef, que sempre a vida, desde que você chegou, provavelmente acompanhou isso, a vida do americano médio sempre foi criar patrimônio por meio de compra de ações para poupar, a média da carteira de posse de ações nos últimos 20 anos caiu de 8 anos para 8 meses. Então a gente deixou de ser investidor para passar a ser especulador. Deixa eu aproveitar ao máximo, deixa eu tirar. E o que é importante a gente entender? Os ODS existem como consequência das nossas escolhas do passado. E elas estão focadas num paradigma que é escassez versus egocentrismo. Ou seja, o mais legal era ser egocêntrico e lutar para que a escassez fosse uma briga e eu tivesse o domínio da fartura. E a fartura não era distribuída. Mas isso vai de contra, absolutamente contra, as leis da natureza, que se fundamentam claramente na cooperação. Por isso, quando a gente vê a organicidade da vida, ela nunca pode ser individualista. Você nunca viu abelhas brigando por poder. E elas constroem daquela forma completamente organizada o mel e fazem a polinização. Ou as formigas. Quer dizer, a questão é, nós temos que conseguir mudar, e a paz é um ponto fundamental disso, a gente precisa ter paz nas relações, sair do modelo competitivo, onde só eu ganho, o conceito é soma zero, e não pode continuar mais, para um modelo cooperativo, onde existe ganha, ganha, ganha. É bom para mim, é bom para você, é bom para todos ganhamos. Olha, quando a gente fala sobre paz, até estudo. Mira, quando falamos sobre paz. Desde a última vez que nós estivemos juntos, né, também o ano passado. E como falamos desde a última vez que estivemos juntos, aprendi muito sobre ESG, sobre ODS e entender algumas questões que necessitávamos. O que muito me chamou a atenção. Estou escutando bem baixo, Juliana. Seu som está muito baixo. Juliana, não te escuchamos. Tu sonido está bastante bajo. Vou arreglar todo que aqui por aqui.
y ya lo arreglamos. Se vocês estão conseguindo ouvir. Consegue ouvir melhor agora? Não mudou nada. ¿Ha mejorado? No, no ha cambiado nada. E a gente fica sem o fone. Só um minutinho. Voy a mejorar, voy a... Estão ouvindo agora melhor? Agora me Bem escutam, sim? rapidinho. Ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo é assim, a gente vai se ajeitando. Mas eu estava falando um pouquinho dos estudos, né? Porque eu vou aprendendo muito com vocês. O bom aqui da apresentação entre nós é que eu vou conhecendo novas pessoas, vou sabendo dessa história, conhecendo pessoas, né, tão citadas aqui por vocês, que são pessoas que fazem o dia a dia, então são pessoas maravilhosas que trazem esse ensinamento. E quando eu ouço muito vocês falarem e tudo mais, a gente está falando aqui do empresário, da parte da empresa, da pessoa, do jovem, da criança. Mas a gente está vivenciando um momento que a gente fala, por exemplo, de uma guerra Ucrânia-Rússia, a gente fala de uma guerra civil que vivemos quase todos os dias com relação à violência contra mulheres, violência contra crianças e assim por diante. A gente vive isso numa realidade muito constante. E, ao mesmo tempo, cada país tem sua peculiaridade. A minha pergunta para vocês aqui, ainda mais como nós estamos, né, num São Paulo e outro na Flórida, Estados Unidos, como que a gente pode unir essa mesma percepção? Porque a mim o que eu sinto é que às vezes a gente está olhando para o próprio umbigo, para a nossa realidade somente, e a gente esquece que o mundo é um só. Se a gente plantar aqui, quem colhe é o mundo, não é somente nossa esquina, né? Como vocês têm isso? E eu falo de uma guerra da Ucrânia que para a gente não é entendível o que está se vivendo nesse momento, e que a gente achava que ia ser um fato isolado, que se estende por meses e meses a fio. Como vocês veem isso também? Como ven isso? Pode ir, Hugo, se você quiser, por favor. Puedes falar, Hugo? Eu acho que uma das coisas principais é o seguinte: muito se espera, às vezes, do cumprimento dos ODS pelos governos ou pelas empresas, né? Assim, grandes eventos, né? Vou fazer Rio 92, as COPs, né? Parece que a gente guarda toda a nossa energia para falar de pessoas, planeta, né, e sustentabilidade em eventos que acontecem por 1 ou 2 semanas no mundo. Quando, na verdade, a Agenda 2030 está presente no nosso cotidiano. Cabe a nós, diariamente, escolher os nossos caminhos. Eles podem nos aproximar ou podem nos afastar da agenda. Então, essa é uma questão, de novo, de consciência, que é complicado. Em 2004... Pode ser complicado. Tá saindo o som aí, Juliana, de novo. Tá dando eco. É um sonido, Juliana, que agora é no meu? Acho que não. Era no seu. Era no Vamos lá. Em 2004, ótimo. Em 2004. Quando eu estive na ONU, no Pacto Global, por acaso, o presidente Lula era o presidente do Brasil. E ele foi falar lá por uma audiência de 400 empresários mundiais. E nós nos separamos em grupos de 12, 15 pessoas para trabalhar sobre, na verdade, na época, eram os objetivos do milênio, né? Trabalhamos sobre evolução. A minha mesa discutiu um tema muito interessante, que era a questão da liberdade de trânsito mundial, onde a gente imaginava que em 2020, nós estamos em 2004, 2020, nós não precisaríamos mais de passaporte no mundo. Não seria necessário, que com biometria, ou né, seja digital, ou seja ocular, né, a íris, a gente conseguiria saber quem era terrorista, quem não era, tudo mais, quem estava sendo procurado, quem não estava. E fora isso, a estatística diz que 96% da população mundial é de índole boa. Então, poderia estar rodando por aí. O que aconteceu nesses praticamente 20 anos? A gente andou para trás. O que passou? As barreiras aumentaram, o nacionalismo aumentou de uma maneira dramática, a questão contra os refugiados, aqui é meu, ali não é seu. Nós não deixamos de falar sobre a humanidade e passamos a botar carimbo na cabeça das pessoas. Quando você fala violência contra as mulheres, é um carimbo. Violência contra os negros e povos originários é outro carimbo. Violência contra a Amazônia é outro carimbo. Violência contra os imigrantes de outros países é outro carimbo. A Acnur identificou, nós temos perto de 90 milhões de pessoas que são refugiadas por causa do clima.
Só por causa do clima, sem falar de guerra, sem falar de outras questões. Então nós temos que discutir essa questão, de novo, da posse, da ganância, da acumulação infinita. Um estudo da Oxfam, que vocês devem ter tido acesso em 2020, chamado O Mapa da Desigualdade, né, claramente mostrou que durante o ano 2020, para que todo mundo se perdeu, depois se recuperou em alguma coisa, os 10 maiores bilionários do mundo tiveram um ganho no ano, seria suficiente para acabar com a pobreza extrema do mundo inteiro e vacinar todos os países pobres. Então, caramba, por que não faz? O que não acontece? Como é que a gente não tem uma ação efetiva para resolver isso? O maior impasse que está tendo agora na COP27, que é a COP da transição, é a questão do balanço de ganhos e perdas. Quem vai assumir o processo? E a gente precisa compartilhar mais. É possível fazer um ganha-ganha-ganha sem que alguém tenha uma pequena perda? Não, não é. Temos que aprender a ceder para poder ganhar junto. E esse é um desafio brutal. E esse é um desafio brutal. Você está muda. Desculpa, quem aceita nesse caso, quem julga quem perde, né? Isso que é o grande dilema mesmo, que igual você falou, é para estudo, né? Porque alguém realmente vai ter de ceder para que todos, de uma certa forma, ganhem durante os anos. O que eu acho que eu posso agregar nisso, que é interessante, é um pouco o que o Hugo mencionou sobre as abelhas, né? As abelhas entendem o posicionamento delas no grupo e elas fazem o trabalho delas. Ou seja, a rainha vai ter alguns mais benefícios, mas a abelha é a mesma coisa que o corpo humano. O pulmão não está tentando ser o coração, ou vice-versa. Ele está fazendo o trabalho dele e esse é o propósito, né? Que volta ao que o Hugo mencionou no começo. Porque eu acho que quando a gente tem essa elevação de consciência, tem uma conexão consigo mesmo, está buscando a paz interior, né? Que eu acho que a paz externa só vai vir com a paz interior. Essa pessoa acaba entendendo qual é o meu propósito. Como que eu posso agregar mais para o mundo? E essa pessoa, acho que ela deixa de brigar, né, por várias outras coisas que antes ela brigava, porque ela está muito mais em paz com ela mesma. E muito dessa, você vê números incríveis que aconteceram também na pandemia, que para mim são... A pandemia, ou seja, o número de crianças exploradas na pandemia aumentou, né? O número de corrupção entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos aumentou, né? Você tem aí conflitos bastante intensos, como o Hugo mesmo mencionou, diferentes grupos na civilização, você tem vários defensores de direitos humanos acabando sendo presos ou mortos, você acabou tendo, ou seja, tem um lado que eu acho que é muito lindo do mundo que está acontecendo, que está tendo esse despertar, né? Ou seja, antes não se falava de sustentabilidade, antes não se falava de certas coisas, mas acho que o extremismo está acontecendo. Eu acho que o que vai vir a acontecer é que, eventualmente, esses líderes, né, ou as pessoas até mesmo dentro de casa, vão começar a chegar à conscientização de que paz, o que eu defino paz, até mesmo no meu âmbito de vida, só vai vir quando eu conseguir conectar mais comigo mesmo, entender o meu valor que eu posso agregar, o meu propósito, e aí começar a ter esse ceder, né, que o Hugo mencionou. Porque é verdade, é impossível. Dar um exemplo em casa. Você casou, está super feliz, e você tem a opinião que você quer colocar a televisão na sala, porque é muito mais legal. Só que se a sua mulher fala, não, vamos colocar no quarto. E tem esse debate que os dois estão certos. Um tem uma preferência, outro tem outra. Como é que alguma coisa vai ter que acontecer no ceder para que a paz, somente em casa, até mesmo possa acontecer? Certo? Eu acho que quando um entende, ou seja, sua prioridade, minha mulher que vai tomar conta da organização da casa, ok. Então, nessa discussão, eu vou entender que, sabe, ok, a opinião talvez dela, afinal, vamos junto, que vai ser na sala essa discussão. Eu acho que também um ponto que o Hugo mencionou que é bastante interessante da ganância é que muito das políticas ou decisões de como essas empresas estão funcionando em vários âmbitos das organizações precisam ser também adaptadas para a preocupação com o ser humano com consciência. Exemplo, até mesmo no nosso negócio. A gente está tentando massificar a nossa operação ao redor do mundo. Só que, por exemplo, a gente tenta trazer nosso programa agora para Honduras.
Qual que é o problema na Honduras? De jovens que acabam saindo da escola, né? Não sei se você sabe um número que é interessante, ou seja, mais de 30 países em desenvolvimento ao redor do mundo, ou seja, tem menos de 30% dos jovens que acabam se formando no high school, né? No colegial. São duas. Uma, por falta de coisas básicas, e o dois, na nossa percepção, é porque o garoto não tem propósito de querer ficar na escola. Então, vou dar 3 exemplos de diferentes países, e se a gente não olhasse só por massificação, eu ia passar batido por tudo isso e ia pensar, ok, vou ganhar muito dinheiro, mas não ia estar pensando no ser humano. Então, em Honduras você tem um problema que a razão dos jovens saírem da escola mais cedo é porque se tem um grande alto número de mulheres, de jovens que acabam engravidando, e elas não têm, ou seja, de onde ganhar dinheiro, porque eu preciso começar agora, eu tenho que tomar conta da minha família, então elas saem correndo para querer irem para os Estados Unidos buscar oportunidades melhores, acabam sendo deportadas, né, mais de 200 mil pessoas são deportadas mensalmente, é um número assim grotesco, e elas acabam voltando para o país, veem que não tem solução e tem um grande alto nível de suicídio. Certo? Esse é um problema lá. Agora eu olho para Costa Rica, e na Costa Rica você tem um jovem com 13 anos que ele fala para o pai, né, pai, ou eu vou ser engenheiro ou eu vou para o narcotráfico, e a perspectiva dos ambos é igual, é tranquilo, é a mesma coisa que a gente falar no Brasil lá, eu vou ser engenheiro ou vou ser médico. Lá é ou narcotráfico ou... Sabe, então, o nosso programa de educação tem que ser completamente diferente, adaptado, certo? Um ser humano nesses diferentes lugares com o mesmo propósito. Certo? Aí você vai para a Uganda. Na Uganda você tem a menina, ela é vendida, a menina de família pobre, ela é vendida por um cara mais rico que tem muitas mulheres. Porque ela aceita isso. Então, a filha tem valor para a família pobre. Agora, o menino não tem valor nenhum. Então, o que ele faz? Tchau, filho. Depois dos 13, 14 anos, sai da minha casa porque você virou custo. Então, o jovem está marginalizado onde a gente trabalha. Então, se você pegar esses 3 lugares, e você vai para o Brasil, e você vai para os Estados Unidos, são dinâmicas completamente diferentes. E se o empreendedor, né, que está tentando trazer uma solução macro, ou governanças políticas e tudo mais, não focam no problema local, né, e pensam a longo termo, é quase impossível você trazer uma solução. Né? Então eu acho que essa conscientização e entendimento do propósito maior, mas voltando a pensar sabe, no ser humano como um todo e no mundo como um todo, né? Eu acho que é uma coisa extremamente importante para a gente chegar a começar a ter mudanças realmente objetivas para a gente atingir essas metas que, ao meu ver, sendo super transparente, a gente não vai bater em 2030. Essa a percepção de 2030 estava tão distante durante um tempo, mas está tão próxima se a gente parar para pensar que realmente vamos tentar ser otimistas, né? Nós temos 5 minutinhos aqui para encerrar o nosso bate-papo, passou muito rápido, é como eu sempre falo, 1 horinha para conversar sobre esses assuntos sempre é pouco. Eu acho que a gente tem que ter realmente, sempre explanar, né? São diversos painéis também, isso é muito interessante e é muito legal contar com as pessoas que estão nos assistindo. Eu fico muito grata por ter você aí do outro lado da telinha, porque quando alguém está discutindo algo é para levar adiante, é para que vocês possam conversar, eu vi tal coisa, eu concordo, eu não concordo, isso é algo para percepção, não, na minha realidade isso já está acontecendo, esse sintoma de discussão que a gente fala, né, que é um discutir saudável, um discutir em paz também, que isso é fundamental, é ótimo ter você aí do outro lado. Só para a gente encerrar, eu vou dar 2 minutinhos para cada um, para que vocês façam para mim as considerações finais, abrangendo a questão. Se fosse hoje, que eu acho que é bem interessante a gente falar, qual seria uma primeira atitude dessa pessoa que está aqui nos ouvindo, para que ela tomasse e falasse, hoje eu fiz algo consciente, eu fiz um capitalismo consciente, eu fiz algo em prol da paz. Qual seria essa primeira atitude? Hugo, por gentileza, vou começar com você e depois o Youssef, por favor. Eu queria só pegar uma questão filosófica do que a gente falou entre pessoas e abelhas, né, ou pessoas e animais. Eu acho que a grande questão importante, e isso vem da filosofia, é fundamental a gente entender que nos seres animais não racionais, nos bichos, né, nos animais, primeiros eles se explicam, ou seja, primeiro eles estão abelhas, e depois eles existem. No ser humano é o inverso.
Primeiro a gente existe como ser humano e depois a gente vai crescendo buscando se explicar. E é nesse processo que está o trabalho, principalmente, muito louvável do Youssef para a formação desses jovens. A outra questão fundamental está diretamente ligada num conceito de valores, porque leis e regulamentações dizem o que você pode e o que você não pode fazer. Se não pode, por princípios, já não faça. Mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Os desafios estão todos aí. Mas nem tudo que é encarado a gente vai poder mudar. Mas nada poderemos mudar se não encarar. Então é fundamental que a gente comece por esse processo de encarar de frente a realidade e as dificuldades e traçarmos planos efetivamente que possam mudar para que nós nos sentimos melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. Perfeito, Hugo, muito obrigada. Youssef, na pergunta que eu faço, se você puder até direcionar para o conhecimento que vocês passam para as crianças, né? Eu acho que isso é até um fato, como você falou, tanto de criança, jovem, voluntariado aqui, o que é passado como um primeiro passo aí para acontecer? Claro, eu acho que, pegando o bonde um pouco do que o Hugo mencionou, para finalizar aí, acho que a minha recomendação, acho que qualquer pessoa que quer trazer mais paz no mundo, né, porque parece algo impossível, né? Você olha a guerra que está acontecendo na Ucrânia, você olha as diferentes tentados de ódio que acontecem ao redor do mundo, e você fala, pô, mas como é que eu posso, de alguma maneira, agregar valor nisso? Como é que eu posso trazer paz, né? Isso tem que ser o político, tem que ser alguém que toma essa decisão. E a minha resposta, acho que para isso é não, é que, voltando a talvez um termo filosófico, é que consciência é tudo, né? E cada ação que a gente faz, a gente precisa pensar antes, a gente toma essa decisão ou com ego, ou vai tomar essa decisão agregando mais valor. E eu acho que quanto mais nós jovens, ou pessoas de qualquer idade, fazemos uma pausa antes de tomar qualquer decisão, pensar como que eu posso agir agora de uma forma mais pacífica, numa forma mais, como se diz, de coração, numa forma mais que agregue valor. Eu acho que essas são umas formas mais poderosas de trazer paz interior, de trazer paz na sua casa, de trazer paz na sua comunidade. Eu acho que eventualmente isso é um efeito, como se diz, que vai em escala, afetando a humanidade como um todo. Né? Então, para esses jovens, eu diria, pensam pelo menos uma vez ao dia, como eu posso agregar mais valor às pessoas, né, ou às comunidades que eu estou envolvido, seja fazendo uma ação voluntária, seja fazendo uma ação caridade, seja fazendo uma ação solidária ao próximo. Eu acho que essa é uma maneira que a gente mais pode ajudar, né? De novo, um trabalho formiguinha, e pouco a pouco isso vai afetando o outro, e de repente a gente tem uma comunidade que é mais consciente, um Estado que é mais consciente, um país que é mais consciente, eventualmente. Perfeito, gente. Até a própria ODS 16 fala sobre instituições mais eficazes também, né? Então precisamos ter sobre isso. Eu agradeço imensamente o Youssef Sigol, ele que é fundador e CEO da Charnest, está falando conosco dos Estados Unidos, e o Hugo Beckman, que é cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Obrigado, Youssef. Obrigado, valeu. Obrigada, Hugo. Obrigado, foi um prazer enorme em poder compartilhar com vocês essa conversa. Maravilha, gente. E você já sabe, né? O Festival Conhecendo os ODS veio para ficar. O pessoal sempre fala sobre isso, porque conhecimento é vida, conhecimento é levar adiante. O tema desse ano é não deixar ninguém para trás na década da regeneração. Ontem, se eu não me engano, né, ou possivelmente no finalzinho de novembro, nós batemos 8 bilhões de pessoas, né, na Terra, e nunca teve tão desacelerado a questão de nascimentos e tudo mais. Então a gente tem aí uma disparidade a ser conversada, mas não é possível que 8 milhões de pessoas não resolvam se unir e fazer tudo dar certo. Mais uma vez, muito obrigada, continue conosco, temos ainda muito bate-papo pela frente, e é um prazer estar com vocês. Até mais.